Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos começando essa live aqui que será com a Daniela Afonso Chaves. A Daniela, ela é mestra em educação com ênfase em currículo. Ela é especialista em educação infantil e graduada em pedagogia. Ela tem uma formação de coach, ela é analista comportamental. Ela foi docente em vários cursos de graduação e pós-graduação, no Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais do CEPENG, e também na FUMEC. Ela é uma profissional com mais de 20 anos de carreira, atualmente a gestora pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Maria em Belo Horizonte e é membro também do trio gestor da Realize Maternidade Consciente e Educação. Um trabalho belíssimo que a Daniela executa, e nessa live nós vamos conversar sobre um tema de muita relevância para o momento presente, que é a avaliação diagnóstica, né? Essa avaliação que agora, nessa volta das aulas que voltam de maneira atípica, pelo menos em Belo Horizonte, os desafios, mas também os aprendizados que o ano de 2020 nos deu e que 2021 com certeza vai consolidar. Então eu vou chamar aqui a Daniela, nós vamos começar. Essa conversa aqui com ela sempre é muito agradável, né? A Daniela também é autora, uma das coautoras desse livro, chama Educação Semeadora. Quem ficar conosco até o final, nós vamos fazer um sorteio desse livro que a Daniela também nos brindou com um capítulo, né? Boa noite, Dani, tudo bem com você? Boa noite, Paulo. Boa noite, queridos espectadores. Tudo bem? Alegria estar aqui com vocês de novo. Isso, muita gente legal entrando, Jaqueline Cacheta, Tânia, suas companheiras aí, autoras, né? A Isso, Luciana, Renata a tá aí. a Isso. Leni, né, que é psicóloga. Leni, vem escrever no meu livro de Psicologia e Neurociência, estou precisando, um livro coletivo. Muito A Fábio, bacana. muita gente entrando aí, Dani. Eu já Que falei do bom. seu currículo, Bem-vindos. eu já falei do seu currículo aqui até que você entrasse, mas eu acredito mesmo, Dani, naquele currículo que se faz na prática pedagógica diária, aquele que é invisível, que quase ninguém consegue ver, com os desafios que a gente tem. E aí eu queria que você falasse um pouco das suas experiências profissionais, da sua formação, desse currículo que ninguém vê. Se apresente, Daniela. Bom, boa noite, pessoal. Uma alegria ter vocês aí. Minhas companheiras aí da Realize Maternidade Consciente e Educação, Renata e Maitê aí presentes. Bom, eu tenho aí 20 anos de caminhada na educação, muitos desses anos passados em sala de aula, na gestão de sala de aula, que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de gestão macro, é a gente estar numa gestão micro, a gente ter participado de uma gestão de sala de aula, então eu acho que é um diferencial do gestor. Trabalhei em todos os segmentos da educação básica como professora, e hoje estou na coordenação geral de uma escola, né, do Colégio Sagrado Coração de Maria em Belo Horizonte, e muito feliz de estar aqui com você novamente, com uma conversa bacana de uma temática tão importante. Ô Dani, e esse colégio que você trabalha é um brinco, né? Ontem foi aniversário do diretor, né? Que ele Isso recebeu mesmo, professor Fernando. Hoje é tá? aniversário, amanhã é aniversário do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, dia 24, um dia de muita alegria também para a gente. Que presta um trabalho de excelência para a educação belo-horizontina e também de outras partes do país e até internacional, né? Do mundo, com certeza, com É uma certeza. semente que deu fruto, né, Dani? Amém, amém. Ô Dani, mas vamos então iniciar a nossa conversa falando um pouco da história da avaliação, né? Você pode contextualizar um pouco para nós a avaliação no Brasil até os nossos dias? Assim,
É lógico que é um panorama, né? A gente entende isso, mas é muito legal poder ouvir isso da sua voz. Sim. Bom, primeiro é importante a gente falar que a gente tem muitos teóricos aí, muitos estudiosos que se dedicam a pesquisar e a escrever sobre avaliação, né? Nós temos aí, por exemplo, Cipriano Lucchesi, nós temos Jussara Hoffmann, nós temos Celso Vasconcelos, nós temos Perrenot e vários outros que contribuem aí imensamente para a discussão desse tema tão importante para a educação, né? Bom, a história da avaliação, Paulo, ela deve ser analisada, né, avaliada, juntamente com a nossa própria colonização, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, mas quando a gente pensa na história da avaliação, ela começa há muitos anos atrás, né? O Lucchesi, ele aponta que a avaliação, que tem vários sinônimos, mas que um deles é provas e exames, é herança lá de 1599. Lá em 1599 tinha um documento, né, intitulado Ordenamento e Institucionalização dos Estudos da Sociedade de Jesus. E ali, nesse documento, está normatizado que no momento de provas, olha que interessante, os estudantes não poderão solicitar nada que necessitem, eles deverão assentar-se sozinhos, não podem assentar conjuntamente. Neste momento, lá está descrito que tem que ser um momento de muita atenção do professor para que não haja consulta de um estudante com o outro, que o tempo de prova não deveria ser um tempo de prova estendido, que já tem que ser um tempo de prova limitado para esses estudantes. Então a gente fica pensando, será que, tendo em vista tudo isso que foi dito, a gente herdou alguma coisa, né, Paulo, desse processo de avaliação hoje? Infelizmente, né, a gente está aí ainda levando esse processo até hoje para as nossas realidades dentro das escolas, né? Com o passar dos anos, então, nós tivemos muitos aperfeiçoamentos nessas modalidades de avaliações formais. Em 1980 e 90, chegou aqui no Brasil aquelas avaliações de larga escala que surgiram muito lá nos Estados Unidos na década anterior, 60, 70. E essas avaliações de larga escala, que nós ainda utilizamos também, buscam aí elencar a efetividade da eficiência dos resultados escolares. Então, a gente tem também esse legado aí da década de 80 e 90, lá nos Estados Unidos anteriormente. Somente no final do século XX e início do século XXI, que nós fomos iniciar essa preocupação com relação à avaliação. Pensando aí um pouco na avaliação diagnóstica, na avaliação formativa, que prevê esse acompanhamento do trabalho do aluno e essa flexibilização da didática, do planejamento pedagógico, desse professor em sala de aula, cujo foco central efetivamente tem que ser a aprendizagem. Então esse é um pouquinho de um panorama mais geral aí do que a gente tem aí de legado da avaliação. Eu fico pensando, Dani, assim, no início da minha carreira, né? Eu venho de uma época de uma avaliação muito seletiva, muito classificatória, excludente, punitiva, que visa premiar só aquelas pessoas que têm excelência, né? Os outros acabam sendo relegados ao segundo plano. E tem outra competência e outra habilidade esse estudante, né? E aí, a gente que está assim há décadas na educação, né? Eu estou há 3 décadas. Aí você vê como as coisas foram mudando. Então, esse panorama que você deu é um panorama muito interessante para se pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, né? E é um tempo que faz com que a avaliação e o currículo tenham uma relação muito direta, né? Então, qual que é a relação da avaliação? Qual que essa avaliação deve ter com o currículo e com a proposta pedagógica da instituição? Porque tem instituições que privilegiam o ranking, outras privilegiam os valores. Eu sempre penso, é passar só no vestibular ou no Enem, ou passar no vestibular e no Enem da vida?
Com certeza, Paulo. Então, quando a gente fala de avaliação, da relação da avaliação com o currículo, com a proposta pedagógica, com os projetos, com as ações da escola, com as propostas e com os processos, essa relação tem que ser direta, né? Não é possível, não tem como a gente pensar numa avaliação, num processo de avaliação dissociado de um currículo ou de uma proposta pedagógica institucional, né? Sendo que as bases teóricas ali iluminam a construção aí da proposta, do currículo, e a própria missão institucional também tem essa importância, né, de estar iluminando também as práticas. Então, se a gente tem uma proposta pedagógica bem delimitada e uma avaliação ali contextualizada, o processo de avaliação ele tem que ser iluminado por essas propostas maiores institucionais, né? Não é possível a gente desenvolver um currículo consistente se a proposta pedagógica vai para um caminho e o processo de avaliação vai para outro, né? É o que você falou. Como que eu tenho, por exemplo, uma proposta educacional em uma vertente mais conteudista e eu trabalho uma avaliação mais formativa, por exemplo? Né? Uma coisa não casa com a outra. Então, a proposta da avaliação ela tem que estar realmente muito bem casada. Então, um exemplo, se eu tenho uma escola com pressuposto teórico sócio-interacionista, por exemplo, o que o sócio-interacionismo diz? Ele acredita que as relações são fundamentais para a aprendizagem, que as metodologias têm que ser condizentes com esses pressupostos, mas ter uma avaliação somente somativa, por exemplo, dentro de uma vertente sócio-interacionista, com fim em si mesma e não com participação do processo de aprendizagem, um desses processos está fadado ao fracasso. Ou é a proposta curricular em si, iluminada por essa teoria sócio-interacionista, por exemplo, ou é o processo de avaliação. Então, uma coisa tem que estar realmente muito bem casada com a outra para que não haja aí essas distinções do que é avaliação, o que é proposta pedagógica e termos duas escolas diferentes, né? Aquela coisa, mas a escola preconiza uma coisa, mas na prática, quando ela vai dizer de avaliação, por exemplo, ela é uma outra escola. Isso não pode ter, né? Ô Dani, essa semana uma professora me contou um pouco a experiência dela, que eu queria que você comentasse isso. Olha só, ela está fazendo vários cursos, várias formações aí que esse período da pandemia tem propiciado, né? Essa é uma dor que ela tem, né? Ela quer ser mediadora, mas a escola não aceitou isso. E os pais também não. Então ela ficou 2 aulas acolhendo os estudantes para eles falarem o que é que eles sentiram, perceberam diante da pandemia. Uhum. E aí alguns pais ligaram para a escola e falaram que ela estava gastando tempo à toa, né? Então ela ficou muito chateada. Ela falou, Paulo, como é que a gente faz, né? A gente quer mudar, mas assim, a escola parece que continua assim, excludente, punitiva, né? No meu 3º dia de trabalho numa escola nova, eu já fui chamado a atenção. Eu disse, olha, relaxa, porque aí tem um erro que é da gestão, não é todo um erro seu, né? E aí eu aproveito para fazer essas perguntas para você. Como que o que significa ADI e qual que é a importância para a escola e para o aluno, né? Porque tem que fazer um diagnóstico, né? Talvez até dos pais, né? Falar para os pais como que a escola funciona, senão fica uma loucura para quem trabalha na coordenação. Com certeza, e até tem visto esse exemplo. É essa, né? O que significa ADI e qual a sua importância para a escola e para o aluno? Tá, eu vou só retomar um pouco desse exemplo que você falou, que eu acho que ele diz um pouco também da gente conhecer a proposta que a gente está inserido, né, Paulo? Eu acho que se a gente tem o conhecimento daquela proposta, se ela está muito bem explícita, eu acho que aí é a coordenação, né, a gestão, juntamente com o professor, justificarem para essa família isso que você disse, que a escola, a função dela está para muito além da função cognitiva,
né? A gente está ali com o processo formativo. E olha que lindo um professor, no início de um ano, buscar dos estudantes a questão dos sentimentos, né, das vivências, das habilidades socioemocionais. Então, na verdade, ela teria que ser exaltada, né, e não necessariamente chamada a atenção por ter trabalhado essa vertente com os estudantes, né? Mas isso diz de uma escola com uma proposta clara. Eu acho que quando a escola tem uma proposta clara, inclusive, para os pais, isso fica mais evidente, mais fácil de ser visto, assim, que não é gastação de tempo. Isso é, na verdade, formação, é processo formativo, né? Mas voltando aí na questão da ADI, né? A sigla ADI, a sigla AD, significa avaliação diagnóstica, que é uma vertente extremamente importante dentro do processo de avaliação. A avaliação diagnóstica ela tem um objetivo muito claro, né, dentro da educação, que é verificar as aprendizagens realizadas em um determinado período e realizar intervenções específicas para se alavancar determinados resultados. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a avaliação diagnóstica ela contribui para a promoção da aprendizagem, que pode ter vários desdobramentos, esse resultado dessa avaliação diagnóstica. Tanto a adequação de planejamentos do professor, quanto o realinhamento de rotas. Então, uma avaliação diagnóstica por si só, ela não traz resultado na hora que a gente verifica, né, ali a questão de nota. O pulo do gato, realmente, o resultado, são as intervenções, é o que eu vou fazer a partir daí. Por isso, muitas pessoas utilizam esse período de início de ano para realizar a avaliação diagnóstica inicial, que é o que a gente chama de ADI, né? Já que muitos educadores, muitas escolas percebem assim, que este é um momento muito profícuo para fazer alterações nos planejamentos, né? Que é o início do ano. E nós, né, eu já acho, assim, eu tenho uma vertente de que a avaliação ela tem que ser o tempo todo processual, formativa e diagnóstica. E o tempo todo é momento de nós mexermos no nosso planejamento e traçarmos novas rotas. Não é só no início do ano, né? Mas a gente não pode esquecer de um aspecto muito importante que é necessário considerar, né? Essa questão de que o planejamento ele tem que estar aberto o tempo todo a revisões, a ajustes, considerando aí as evidências da aprendizagem coletadas por meio dessas avaliações. A avaliação, então, ela tem que ser o início de um processo importante de readequação de intervenção, não um fim em si mesmo, não é? E para além desse processo de mudança de planejamento, existe também uma vertente do aluno, né? Que é onde o professor vai trabalhar com os alunos, por exemplo, em grupos diversificados ou de forma individualizada, para poder buscar aí esse alavancar dessas habilidades. Então, tudo isso que eu disse até agora, essa mudança de ruptura no planejamento, essa formação do aluno, isso só vai acontecer se a gente verificar a avaliação não como um processo de simples nota, mas sim um processo onde nós vamos avaliar aquilo que foi desenvolvido e buscar aí estratégias para um grupo, para a turma toda, ou de forma mais individualizada. Olha, Dani, aqui tem uns comentários para você que eu vou ler, tá? Tá. Vou gastar um tempinho lendo aqui. Não vou gastar, não, vou investir. Ó, Isso se a avaliação não servir para pensar e a aprendizagem, ela acaba ficando a serviço de uma estrutura sistêmica falida. A Jaqueline Cacheta está falando isso, né? Concordo, Jaqueline, com certeza. Depois a Renata, que amanhã está conosco, nesse mesmo horário, né? Então amanhã não percam. A avaliação não pode ser um fim. Ela precisa nos dar pistas consistentes sobre a aprendizagem, para que a gente possa fazer as intervenções, né? Para que possamos fazer as intervenções necessárias ao desenvolvimento integral do estudante. A Tânia Levada, que é sua companheira no livro Mulheres Educadoras, e a Renata também. Olha aí, uma boa gestão
deve pensar em tudo. Pais, alunos e bem-estar de todos, valorizando o trabalho de um professor inovador, né? E aí, a Maitê dizendo, para mim, como mãe, acho fundamental essa avaliação emocional, essa que a gente deu exemplo, né? E aí o povo vai entrando, né? Um abraço para a Tânia Chaves, para o Clérison, né? Que é um fã antigo aí da Dani. Mas veja bem, Tânia Chaves é minha processual irmã, viu, Paulo? Saudade é. dela lá em Nova Friburgo, no Rio. Beijo, Flor. Pois é, adoro lá. Já fui lá na escola franciscana várias vezes. Aqui, Pois é. é, uma avaliação autoavaliativa, né? Alguém acha que isso é bobagem o menino falar, ele tem que ser avaliado mesmo. Tem um pensamento muito tradicional, né, Daniela, que a gente enfrenta até na escola. O pai matricula, para matricular, pergunta em qual lugar no Enem que a escola está. Existe vida além do Enem, né? Eu queria que você comentasse essa frase. Existe vida além do Enem? Nossa, se não existisse, você imagina o que seria educação, porque quantas reformas que nós já não passamos até chegar a esse momento, né? E é o que a gente diz também, se a gente tem o nosso currículo, a nossa proposta somente embasada nessas avaliações externas, né, em um Enem ou num vestibular, o que vai ser quando amanhã, por exemplo, mudar? Amanhã nós estamos às portas de uma mudança, de uma reforma do ensino médio, né? Se a gente não Sim. tem a nossa identidade, nós estamos fadados a ano estarmos passando por novas mudanças, né? Então, é óbvio que existe vida após o Enem, é óbvio que nós trabalhamos também para que o estudante tenha condições de enfrentar esse desafio, não é, Paulo? É o objetivo também da escola que o estudante tenha condições de enfrentar um Enem, de enfrentar um vestibular, mas existem muitas outras habilidades, muitas outras coisas para além de uma avaliação do Enem. Graças a Deus que hoje a avaliação do Enem ela traz outras vertentes também de trabalho com habilidades, ela não vem de uma forma tão conteudista como já vieram vários outros vestibulares anteriormente. Eu lembro que na minha época de vestibular, eu cheguei a fazer uma prova, teve uma época que eu queria a área de saúde, sabe? E eu cheguei a fazer uma prova em determinada faculdade que era assim, a notinha do rodapé lá de baixo, perto do número da página, né? Então, o que isso diz de processo de aprendizagem, né? Então, graças a Deus que hoje a gente tem uma mudança também nesse perfil de avaliação. E isso vai trazendo também uma escola nova, uma escola com outras prioridades também para além dessa questão cognitiva, né? Bacana. Ô Dani, e aí vem, né, o que avaliar em uma avaliação diagnóstica inicial, né? Porque também o que essa professora fez foi avaliar as emoções, né? Lógico, depois a gente tem que ver também o conteúdo, afinal de contas, 2020 foi extremamente desafiante e Claro. 2021 começa com esse legado de desafio que todas as escolas, todos os professores, as famílias, o mundo inteiro teve que repensar como se autoeducar e como educar. Né? Então, o que a gente avalia numa avaliação diagnóstica inicial? Sim, e é importante isso que você disse, assim, da importância do conteúdo, né, Paulo? Também. Ninguém está aqui minimizando essa importância. Mesmo porque quando nós falamos em um currículo por habilidades ou um trabalho, desenvolvimento de alguma habilidade, a primeira vertente que nós estamos falando é do conhecimento. O conhecimento ele é muito importante, mas ele não para em si mesmo, né? Nós temos outras vertentes aí para serem trabalhadas também. Então, quando eu estou falando de avaliação diagnóstica inicial, no início de algum processo, vamos pensar o que nós estamos vivendo hoje dentro das escolas, que é a avaliação diagnóstica inicial desse início de ano. Que ela vem, inclusive, determinada legalmente agora nessa pandemia, né? Essa orientação às escolas de que todas façam essa avaliação diagnóstica inicial nesse início de ano. O que a gente deve pegar, então? O que deve servir de norteador para a escola? As habilidades fundantes da série anterior. E aí a gente tem que verificar se essas habilidades fundantes
foram desenvolvidas e se elas estão efetivamente em domínio. O que os estudos dizem hoje em dia? Que uma habilidade está em domínio se o estudante tem um aproveitamento acima de 80% naquela determinada habilidade. Aí a gente pode dizer que ele realmente domina aquela determinada habilidade. Nós consideramos, então, o que são habilidades fundantes? São aquelas habilidades trabalhadas no ano anterior ou num período anterior, que são essenciais para a continuação do percurso naquele determinado ano. Então, caso essa habilidade não esteja em domínio, cabe ao professor, juntamente com a equipe técnica da escola, estabelecer aí programas de intervenção antes de avançar nos estudos, já que, teoricamente, o domínio da habilidade fundante é imprescindível para o desenvolvimento de habilidades mais complexas. Agora, é interessante que é muito difícil para o professor identificar qual habilidade que é fundante, né? A gente ainda tem hoje um olhar ainda muito encaixotado para o conteúdo. Então, quando a gente fala para o professor assim, qual que é a habilidade fundante? Aquela que é essencial, são todas. São todas, nós não podemos tirar nenhuma, né? E não é por aí. A gente tem realmente habilidades que são fundantes. Então, vou dar um exemplo, Paulo, de uma habilidade fundante do terceiro ano, lá do Fundamental de Matemática. Lá no Enem, na BNCC, nós temos a seguinte habilidade lá do terceiro ano. Quer ver? Olha aqui. Vamos supor que uma professora lá do quarto ano do Fundamental 1 vai realizar uma avaliação diagnóstica do terceiro ano, né? De habilidades do terceiro ano. E aí ela escolhe uma seguinte... No ano anterior. O que ele viu no terceiro ano, isso. Então ela viu uma habilidade lá que ela acha que é fundante e ela tem uma justificativa dessa habilidade ser fundante. Olha para você ver. Tem uma habilidade lá na BNCC que é assim, ó. Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem da unidade dos milhares. Unidade do milhar, tá? E aí lá no quarto ano ela vai trabalhar a seguinte habilidade. Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezena de milhar. Ou seja, se foi trabalhado lá no terceiro ano unidade de milhar, e se o estudante não dominou aquela habilidade, não adianta ela seguir para frente, porque ele não vai dominar essa também, porque aquilo que é mais básico já não houve domínio. Então, o que isso quer dizer? Que ela tem que voltar lá atrás, um passo atrás, para depois caminhar 2 passos à frente. É isso que a habilidade diagnóstica, né, que a avaliação diagnóstica vai dar condições da escola realizar. Eu fico pensando, eu sou professor de história, né, Dani? E aí, isso. Esse exemplo que você disse é importante, né? Não é que a gente vai trabalhar de maneira cronológica, mas uma recursividade precisa ser feita. Ou seja, se ele não entendeu bem, né, a crise de 29, como que ele vai entender o surgimento do nazismo, do fascismo, toda aquela crise que havia, tanto existencial quanto econômica e política? Tinha um vazio. Com certeza. Então, assim, é muito importante trabalhar a recursão. Só que alguns pais que estudaram, né, famílias que estudaram em outras épocas, já querem que o conteúdo seja executado de maneira maçante. E aí Vamos pensar lá na história, Paulo. Você está falando da história, eu estou pensando aqui nos conceitos fundantes de história, por exemplo. Tempo, espaço e agente ou sujeito histórico. Ninguém vai entender aspecto nenhum da história se não entender esses 3 conceitos muito fundantes. Não é? E sabe que é legal? Às vezes, né, uma atividade que aparentemente é simples ou simplória faz com que o aluno mergulhe ali, não só na cronologia, mas na mentalidade da época. Né? Eu me lembro que eu pedi os alunos para poder escrever uma carta como se eles fossem um soldado na Primeira Guerra Mundial, que agora está vivendo a crise de 29. Então, ele, com uma carta e com muita pesquisa, porque ele teria que resgatar tudo que ele aprendeu, ele já retomava o processo com uma habilidade, vamos dizer, intermediária. A global a gente espera para depois.
né? Mas Sim, ele toma o básico e o intermediário ali e cria para o professor um cenário para ir para frente. Então, isso com que você falou certeza. é dar um passo E olha atrás para que dois na frente. E olha que instrumento de avaliação diagnóstica inicial bacana que você acabou de citar. Né? Através de uma carta, você vai relatar aquilo que você sabe. Né? Então, nós vamos até, eu vou até falar um pouquinho mais à frente, quando a gente falar sobre essa questão dos instrumentos, que neste momento, principalmente, é necessário demais a gente diversificar os instrumentos. Né? Então, às vezes, coisas simples, como você diz, trazem mais dados para a gente do que uma avaliação formal, por exemplo. Né? Eu estou fazendo uma pós-graduação na PUC falando sobre metodologias ativas, e lá fala, uma das disciplinas é a questão do storytelling, né? Que é a importância das narrativas, a arte de contar histórias. E como que isso para nós ela é tão real na nossa aprendizagem, como que nós mesmos aprendemos, desculpa, gente, como nós mesmos aprendemos a partir de contação de histórias e como que hoje a teoria vem nos dizer assim, olha, é isso mesmo, né? Então, Muito são legal. estratégias aí que vão nos ajudando também, né? Ô Dani, ó, a Carol tá te mandando um recado que é: queremos alunos protagonistas, mas nós, professores, precisamos ser protagonistas. Devemos observar nossos alunos, o perfil da turma, para que possamos fazer as intervenções que são necessárias, né? É muito importante também que o professor não fique preso a uma avaliação de um colega do ano anterior que possa vir já com um negativismo Preconceito. daquela Com turma, um certeza. preconceito. E aí, a Jaqueline está falando que ela tem um artigo com esse título: Existe vida além do Enem. Olha que legal, vou ler. Ah, Jaqueline, eu quero Ajudar, também. e ajudar no desenvolvimento cognitivo e emocional, a Carol está falando. E aí, você tem aqui mais pessoas que entraram com a gente: Sonho de professora, a Lívia Ota, que é uma professora de oratória, uma das melhores desse Brasil, né? Já O escutei a Lívia, pessoal ei, do Lívia? Flute e percussão. Então, olha só, o que fazer quando a gente tem o resultado desta avaliação aí, para verificar os resultados dessa avaliação diagnóstica feita? Porque aí, Pois ó, é, então, eu sei que a lacuna está ali, eu sei que o gap está ali. Agora eu tenho que traçar uma estratégia entre aspas, recuperação, mas assim, uma estratégia de intervenção para a coisa fluir no imaginário do estudante, né? Como que eu faço isso, Dani? isso. Então vamos voltar lá ao exemplo anterior daquela habilidade matemática que nós percebemos, né? Nós percebemos então que aquela habilidade fundante lá do terceiro ano, se ela não está em domínio, se ela não estiver em domínio, o estudante vai ter dificuldade de desenvolver aquela habilidade sugerida naquele ano ou naquela série em que ele está, né? Havendo essa constatação, cabe à escola, né, ao professor, à equipe técnica, realizar intervenções. Intervenções assertivas, efetivas, pontuais ou processuais, com ações muito práticas para que os estudantes dominem aquela habilidade que não foi bem desenvolvida. Então, o que a gente fala? Não é voltar, muitas vezes o professor fala assim, eu vou voltar e vou fazer uma revisão. Não é isso. Se ele não aprendeu da primeira vez, a possibilidade de ele aprender de novo da mesma forma, ela é praticamente zero, não é? Então, pensar em intervenções, né, em ações pontuais, efetivas, que tratem aquela determinada situação para poder caminhar para frente, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Não existe uma receita de bolo, né? Uma coisa que falasse, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. Não. É a partir da análise realmente da turma, análise das habilidades, análise daquelas, né, competências que se querem se pretende desenvolver, para poder buscar aí essas ações. Mas aí não é delegar para o outro fazer, né? Muitas das vezes também a gente vê estratégias de intervenção assim, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o fulano de tal conversar com o aluno sobre algum aspecto disciplinar. A avaliação diagnóstica, ela não tem esse cunho disciplinar, não é isso que nós estamos querendo saber,
né? O que nós estamos querendo saber é o que que o estudante sabe, o que ele não sabe, o que que nós temos que fazer para ele saber, para ele ir para além, para ele desenvolver, né? Então, aí é uma ação realmente muito assertiva do professor em comunhão aí com a equipe técnica que vai ajudá-lo nesse discernimento. Ô Dani, você falou a palavra comunhão, vou fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade tremenda. Conselho de classe, ele pode ajudar aí, eu não estou falando do conselho de classes para analisar a avaliação, não. Eu estou dando esse nome, conselho de classe, mas eu digo assim, reunião sobre aquela turma específica. Quando o coletivo combina, faz alguns combinados para intervenção naquela turma. O que você pensa sobre isso? Isso é possível? Porque também a escola tem uma rotina maluca. Todas, né? Todas. Assim, mas às vezes não é bom parar para ver como é que está aquela turma e que tipo de intervenção pode ser feita? Com certeza, Paulo. Com certeza, né? Nós, por exemplo, lá no colégio, nós temos essa prática, né? Então, agora, por exemplo, logo depois da avaliação diagnóstica inicial, nós temos um conselho de classe que chama Conselho de Classe Preventivo. Ele é um conselho onde a gente senta, vamos analisar aquelas habilidades que elas não estão em domínio, porque às vezes uma habilidade de uma área de conhecimento é aquela que está enterrando um tanto de outra área. Percebe? Às vezes é uma questão de interpretação, por exemplo, de português, de linguagens, que ela vai enterrar na humanas inteira, né? Então aí é um trabalho conjunto entre as áreas também. E é um momento onde nós vamos fazer uma intervenção também dessa parte social, das relações, da relação do estudante com a escola, da relação do estudante com a disciplina, com ele mesmo, com o outro, porque isso também faz parte, né? Isso também faz parte. E isso também nós temos que pensar em intervenções. Então a gente senta e pensa em intervenções conjuntas. Mas tendo em vista muito isso que você disse, assim, do foco no sair do lugar e ir além, e não do rótulo, né? Porque muitas vezes a gente já tem, assim, determinada turma chegando em determinado lugar, assim, mas essa turma nós já imaginávamos que seria assim, porque o ano passado nós escutamos isso e isso. Não, ano passado passou, agora é outra turma, é outra realidade, é outro mundo, então é daqui para frente, né? O que nós temos que fazer, então, com a turma, ou com um grupo, ou com um determinado aluno, para poder fazer com que ele tenha um processo de aprendizagem mais significativo. E às vezes a questão está com a gente mesmo, né? Então a gente precisa realmente repensar. E a gente pode, sim, estabelecer dinâmicas conjuntas com os professores. Às vezes, um professor referência daquele determinado aluno, você tem um papo com o aluno, Paulo, o aluno muda a lógica, né, imediatamente da relação com a escola. Então, são coisas, são feelings que a gente tem que ter, e muito, muito discernimento, um olhar muito especial para o estudante, para a gente poder conseguir fazer essa intervenção bacana nesse sentido também. Isso que você falou é que eu mais gosto, quando a gente pode sentar com aquele determinado sujeito social e fazê-lo enxergar que é possível. Ô Dani, o Clenison Ferreira está dizendo o seguinte, o professor ele tem o dever de verificar o conhecimento prévio de cada aluno, constatando as condições necessárias para garantir a aprendizagem. Aí aqui a Maria Lúcia, Paulo, a gente aprende muito com seu nível de experiência e conhecimento. Obrigado. Eu nem sabia que era para mim, não. Estava lendo. Aqui. Ô, Paulo, só um instantinho. Quando eu falo de um professor diferenciado, eu falo muito do Clenison, por exemplo, que é um professor da nossa escola de matemática, coordenador da área de matemática e suas tecnologias, e que é um professor assim, muito diferenciado, que conhece o seu estudante, ele sabe até onde que o estudante, o que o estudante sabe, o que o estudante não sabe, o que ele tem que fazer para ir além, e formando esse estudante para a vida. Então, Clenison, ele sabe que eu tenho um filho de 4 anos, eu falo com ele que eu só rezo a Deus que o Daniel chegue no ensino médio com ele ainda como professor lá na escola, viu, Paulo? Que coisa boa, vou anotar esse nome aqui, porque esse é um educador semeador, ano que vem esse é com certeza, tem aqui meu aval. Ô Clêncio, você está convidado já, você é um educador semeador. Ô Dani, é assim que eu desculpo também, né? Tá vendo? É assim mesmo. Ô Dani,
qual o maior desafio que as escolas vão enfrentar ao realizar esse tipo de avaliação? Porque muitas vezes alguns professores também são assim, na teoria esse cara está falando é lindo, mas deixa ela entrar lá na sala para ver. Não, mas a gente tem que discutir também os desafios. Qual que é o maior desafio? Olha, nesse momento de formato remoto, eu acredito que o maior desafio que a escola vai enfrentar é conseguir identificar realmente qual habilidade está em domínio e qual estudante apresenta dificuldade. Por quê? Porque nós, apesar de estarmos em período remoto, nós ainda estamos presos a uma avaliação formal. Estando Sim. presos a uma avaliação formal e sem conseguir fazer aquilo tudo que nós conversamos no início da nossa conversa, que é monitorar o aluno, ver se ele não está conversando com o coleguinha, ver se ele não está consultando em algum outro livro, nós não estamos conseguindo identificar isso. Então, nós estamos tendo, sim, muitas das vezes, construções coletivas de processos de avaliação, né, Paulo? Os meninos têm feito as provas de forma coletiva, as avaliações. Então, o grande desafio hoje é a gente realmente identificar individualmente qual habilidade está em domínio ou não. Exigirá que o professor, então, diversifique as estratégias de avaliação diagnóstica. Né? Aquilo que nós falávamos um pouco mais cedo, na hora que você falou sobre a carta, né? A prova, a avaliação, ela não é prova escrita, ela não se resume à prova escrita. Né? A gente pode utilizar e deve utilizar inúmeros outros recursos e momentos variados para se avaliar. Né? Então, vamos imaginar, por exemplo, um professor chamando um grupo de estudantes e pedindo que eles contem a ele o que eles sabem sobre a seguinte habilidade. Quer ver? Ó? Também lá do Enem. Do 6º ano, Paulo, olha. Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas, por exemplo. Ao invés dele cobrar isso num processo de avaliação formal, numa prova, ele vai chamar o estudante e vai falar assim aqui, meu filho, me conta aí, o que você sabe sobre o funcionamento do sistema nervoso com relação às substâncias psicoativas? Ele é afetado, não é? Me conta aí o que você sabe. Essa simples estratégia, ela é muito mais efetiva nesse momento do que uma avaliação formal, do que uma prova, né? Então, o grande desafio da escola é realmente perceber como que a gente pode fazer essa avaliação, trazer para a gente dados mais ricos do que necessariamente uma prova escrita, né? Uma prova formal. Isso é tão legal, imagina essa sala, porque aí eu já fico viajando, né, Dani? Que é o meu negócio, eu adoro dar aula. Então, imagina essa sala dividida em vários grupos, um vai fazer um jornal sobre como que esse fenômeno se dá, o outro vai construir charges, o outro vai fazer um teatro, e aí a aula de 50 minutos... E construir um podcast, né? A gente pode utilizar aí essas tecnologias aí novas. Nossa, isso aí dá pano para manga. Com o celular, como que a gente pode... outro dia eu fui chamado por um sistema de ensino bem enrijecido para poder falar sobre metodologia ativa. Bom, a diretora falou assim, agora todo mundo guarda o celular. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu ia fazer uma atividade logo em seguida. Eu preciso disso, né? Todo mundo ia ter que usar. E aí, depois que ela falou, eu falei, gente, boa tarde, né? Meu nome é Paulo, por favor, peguem os seus celulares. Aí ficou aquela coisa mais louca. Nós fizemos um trabalho em que precisava, era um júri simulado, onde os jurados tinham que debater o voto deles no grupo de WhatsApp que eu estava. Então eu estava avaliando se os jurados estavam distraídos ou não, qual que era o nível de participação, e aí eu daria a minha, vamos dizer, a minha avaliação, não a nota. Então, às vezes o conceito de avaliação das escolas é muito pobre. Muito. E aí eu queria te perguntar isso. Qual que é o maior aprendizado que as escolas podem ter usando a avaliação diagnóstica? Mas antes eu quero ler aqui alguns comentários, tá, Dani? Rapidinho. Tá, pode ficar à vontade. O Clêncio, aí você toma água, que eu estou preocupado também. Aqui,
as informações oferecidas pela diagnóstica podem guiar o planejamento docente e a escolha por intervenções pedagógicas adequadas, fazendo com que ele atinja novos patamares. Olha que coisa legal, é o Clenison. Ela é suspeita, tenho muita admiração por essa profissional, tá vendo? Todo dia você aprende com ela, ele aprende com você. Aí vem, Renata, você também é suspeita. Aí, tá vendo? Tá todo mundo suspeito aqui. Esse é o Sherlock. A Annelise entrou, que honra, gosto dela demais. Vamos fazer uma live semana que vem. Perfeito, Dani. Patrícia também entrou, muita gente aqui, o JJ Transportes, que são pais que se interessam muito sobre como ajudar o filho nesse processo, né? Qual que é o maior aprendizado, Dani, que as escolas podem ter fazendo uma avaliação diagnóstica boa? Eu vou te falar até uma palavra nova que eu aprendi. Antifrágil. Isso. Olha, a escola pode aprender e deve, né? E o tempo todo a gente repensa essa situação da avaliação, né, como processo. Então, a primeira coisa é repensar realmente qual que é a função dessa avaliação, né? Qual que é a função desse processo de avaliação. Acho que primeiro aprendizado, quando a gente fala de avaliação diagnóstica, é um pouco esse repensar a função. Segundo, é a gente repensar realmente no currículo e identificar aquilo que é fundante dentro de um processo de ensino e aprendizagem, né? Nós temos, Paulo, você sabe, né? Nós todos que estamos aí dentro de escola sabemos o tanto que o nosso currículo é amplo, o tanto que o nosso currículo é cheio, inflado, né? Então, dentro disso, nós temos que saber estabelecer as prioridades, porque senão aquilo que realmente é prioridade, nós não colocamos o foco e o estudante sai sem saber. E aí eu penso muito nisso quando a gente vê os nossos resultados lá do PISA, né? Por que a gente está lá nos últimos dos últimos? Porque a gente não estabelece prioridade. A gente não vê realmente o que é necessário da gente fincar o nosso olhar e ter o nosso objetivo mais forte, né? Então, isso é um aprendizado muito grande para a escola, para o professor e para todos nós. Outra coisa, perceber que mais importante que constatar, mais importante que ver a nota, mais importante que falar com o aluno, você tirou 4, ou 5, ou 3, ou 10... o que eu vou fazer com esse 4, 3, 5 ou 10? É intervir e fazer boas intervenções. Outra coisa que nós aprendemos com esse processo é que existem outras formas de se avaliar e outras formas diferenciadas e às vezes muito mais eficientes. Eu não estou dizendo aqui que a avaliação formal tida como prova não é importante. Ela é, sim, também, mas não é o único recurso que nós podemos utilizar para poder avaliar determinada habilidade, né? Nós podemos constatar, então, Paulo, que a prova é um instrumento de suporte e verificação, e não uma punição para os estudantes, né? Aquilo não é um fim em si mesmo, ele é o início de um processo lindo que se chama intervenção da aprendizagem. É para isso que tem que servir o nosso processo de avaliação. E eu acho que a gente tem aprendido muito com isso nas escolas, né? E a avaliação diagnóstica, ela nos dá a oportunidade disso. E quando vem ainda de uma forma mais legal, né? Que vem uma orientação formal de que é uma avaliação importante, isso traz ainda mais respaldo para a escola ao realizar esses momentos de avaliação e de intervenção. Então, eu acredito que esse é um momento, sim, muito profícuo para nós pensarmos aí nesse processo de avaliação dentro das escolas. Dani, essa tarde, especificamente 4h30, 16h30 dessa tarde, eu tive a oportunidade de conversar com eu até assustei, com o dono de um grande sistema de ensino no Brasil. Ele chegou a pegar o nosso livro, porque eu mandei para
3 diretores da rede que ele é dono. Depois eu te falo em off quem é. Curiosa já. Ele pegou o seu artigo na página 151 do livro Educação Semeadora e ele perguntou para mim quem é. Aí eu falei, mas pensei, tá tudo escrito, né? Eu disse, você é uma professora e tal. Eu vi a sua propaganda hoje que eu coloquei no Instagram, né? Nós queremos fazer um seminário e nós queremos que ela vá. Oh, Porque que honra! o artigo, ele fala de semeando novas práticas e de qual escola nós precisamos do nosso retorno. Sabe? E aí eu estava do lado da pessoa a primeira pessoa que me entrevistou para entrar dar aula numa escola particular. E ela falou, nossa, Délio, tá que tá. Depois eu te conto. Mas assim, não é bom falar isso com as pessoas, quer dizer, nós precisamos avaliar para ter êxito, né? Eu fico preocupado de avaliar só para dizer quem é o pior e quem tem as altas habilidades. Dani, eu queria te fazer Com essa pergunta. certeza. Um estudante com alta habilidade diagnosticou isso. Ele acaba o exercício com uma rapidez tremenda e se bobear, ele acaba até o segundo que você dá. O que fazer com esse estudante? Eu vou ler só o que a Annelise escreveu aqui, sua parceira no livro Mulheres Educadoras. Olha lá. É uma luta estabelecer essas prioridades, brigar com sistemas de ensino, com a sociedade, com a família. Já fomos avisados, nós professores, que seremos avaliados pelas notas dos estudantes. É aquilo que a gente falava, né? Aí a Tânia Chaves está perguntando, ela é sua irmã, né? Até que ponto a avaliação do aluno deve ser também um processo investigativo que dá feedback às formas de ensino? E Então, aí a Renata está falando, Dani é educadora inspiradora. Parabéns, minha amiga querida. Essa é a joia também, sua parceira. Amanhã é com ela. Amanhã é com ela. Vamos primeiro à sua pergunta lá, falando sobre a questão das altas habilidades, né? Eu falo que a gente trabalhar com grupos diversificados é um desafio, é um aprendizado e uma possibilidade muito grande. Se eu aprendo com o outro, ter grupos diversificados dentro da escola é uma oportunidade riquíssima de aprendizagem, né? Então, que bom que nós temos grupos diversificados, que eu não sei o que você sabe, que você não sabe o que eu sei, e a gente vai se somar nesses saberes todos, né? Mas trabalhar com estudantes de altas habilidades, eu chego a afirmar que é o grupo mais desafiador, Paulo. E é o grupo que normalmente é um dos mais esquecidos. Porque a gente tem aquela tendência assim, não, esse menino dá conta, né? Esse grupo dá conta, esse grupo dá conta. Mas esse grupo dá conta, mas ele quer mais. Né? Ele quer se sentir mais desafiado. Então, é esse desafio de propor também intervenções para que este grupo vá além da sua zona de desenvolvimento proximal. Ele consiga lançar outros conhecimentos, né? Alavancar outras competências, construir outras competências. Então, é um desafio realmente para o professor trabalhar esses grupos, que são 3 grupos muito distintos. Né? Se a gente pega um grupo de estudantes, por exemplo, que não está em domínio de determinada habilidade, né? Ou tem, não é nem mediano, é um grupo realmente que apresenta dificuldade em alguma habilidade. E outro grupo com um domínio muito expressivo, são 2 realidades muito distintas, mas que elas podem se completar. Né? Então, eu acho que pedir para esse estudante também trabalhar nessa monitoria, nesse auxílio a esse grupo, nesse auxílio ao professor, né? Buscar propor para ele novos projetos, novas possibilidades, utilizando aí recursos diversos. E aí não precisa ser nem, né? A gente fala assim, olha, um estudante de altas habilidades não precisa necessariamente nem fazer uma prova formal, se for o caso, para ele o céu é o limite, vamos propor aí para ele coisas novas e desafiadoras, né? Eu acho que por aí também, é um grupo que nós não podemos nos esquecer, não. É um grupo que traz para a gente realmente muitos desafios. E a Tânia perguntou, repete a pergunta da Tânia para mim, Paulo. Tá, peraí. Dani, eu também quero parar um pouquinho, porque a Cristi, lá de Madrid, minha amiga, ela está lá na Espanha vendo a gente. O pai da Cristi foi o responsável
de eu estudar. Talvez a Cristi nem saiba. Ele pagou meus estudos por causa de uma Legal. revista Felix, né? O pai dela, o Dr. Santos, é uma pessoa que eu mais amo na vida. Não está mais conosco, mas é isso. Cristi, gratidão e alegria, porque eu fico emocionado de vê-la aqui. Ela é professora de espanhol exímia, né? Está morando em Madrid agora. Bom, mas vamos lá. A Tânia perguntou aqui: até que ponto a avaliação do aluno deve ser também um processo investigativo que dá feedback às formas de ensino, né? Total, E né? A avaliação ela tem que ser esse processo investigativo, sim, né? E tem que servir como um processo, sim, de feedback, isso para todos, né? Feedback para o professor, para a escola, para o estudante, para a família, né? Eu acho que ele, com certeza, ele tem esse caráter formativo e investigativo, com certeza, né? Eu acredito que esse feedback ele é muito importante, né? Não adianta, voltamos a falar, não adianta constatar ali a nota, né? Sem a gente ter esse feedback assim, de tá, a nota está aqui, então para onde que eu vou? O que que eu sei, o que que eu não sei, para onde caminhar? Né? E quem pode me ajudar nesse processo? O que está certo, o que está errado? São as metodologias, as formas, a vertente escolar, o que que é nesse processo que a gente precisa reinventar para poder a gente caminhar de uma forma mais efetiva, né? que legal, Dan. Tem um dos palestrantes mais legais desse país aqui nessa live, é o Israel. Israel, eu quero fazer uma live contigo, dá seu jeito. Ele está falando assim: acredito que poderíamos compreender melhor o processo de avaliação se tivessem na formação ferramentas de taxonomia. Assim poderíamos ampliar o debate sobre habilidades e chegar nas competências. Israel Boniek, juiz na minha ausência. Vamos lá. E E eu aí? concordo com ele, né? Eu concordo com você plenamente, Israel, assim, que quando a gente tem lá na BNCC, por exemplo, uma habilidade muito robusta de uma comparação, por exemplo, para se chegar nessa habilidade, o aluno, né, nós caminhamos de alguma forma na taxonomia de Bloom, né? Então, fazer o destrinchar dessa habilidade para poder sabermos efetivamente onde que está a situação, no identificar, né? Efetivamente no comparar, porque às vezes ele tem o conceito, mas falta aí essa habilidade realmente da comparação. Isso é essencial para a gente chegar realmente no fundo, no fundo do problema, né? E conseguir identificar assim, não, a questão aqui é exatamente essa. Engraçado que eu estava conversando sobre isso hoje, Renata vai lembrar, com a Thaisa, coordenadora do ensino médio, que também é uma educadora nota 1000, e você pode chamá-la também para o próximo ano. Vou É, anotar. exatamente Anotar. sobre isso, né? Assim, como que, às vezes, com uma habilidade mais complexa, fica difícil da gente identificar onde que está o problema. E aí a taxonomia de Bloom vai nos ajudar muito nesse sentido, nesse caminho até chegar lá na complexidade dessa habilidade. Né? Isso é essencial, realmente. Dani, uma notícia para você que é autora desse livro. Hum. 2 faculdades já querem adotar no curso de pedagogia o nosso livro. Ah, que E imagine bacana. mulheres educadoras e os outros que vêm por aí. Que tá Então, lindo também. é um sonho coletivo, é muito legal isso. E nós vamos sortear o livro para uma pessoa dessa live, tá? Uma pessoa vai ganhar esse livro hoje. Mas a Annelise está falando assim, que a maioria das provas fica no raso, na identificação, só na competência básica, vamos dizer. E ela comentou que Israel disse, olha, Israel, na formação temos muitas informações sobre taxonomia, porém na prática fica difícil aplicar, mas a gente tenta, nem que seja burlando alguma coisa, e deu o riso dela. Essa é uma professora revolucionária, não é? Então, E aí, se é uma habilidade mais complexa, por exemplo, como um comparar, e eu fico na identificação, eu também não sei dizer se a habilidade está em domínio ou não. Porque se eu estou lá
numa taxonomia, né, numa base menor, como que eu vou saber se ele sabe comparar ou não? Né? Então, é uma linha realmente muito tênue. Para se chegar numa habilidade mais complexa, ele tem que ter passado pelas outras, né, perspectivas da taxonomia, mas a gente tem que, sim, ir além dessas habilidades mais básicas, porque senão nós não vamos nunca conseguir avaliar habilidades mais complexas. Né? Legal. Dani, quero te fazer uma pergunta que é o seguinte: e quando você pega a prova do educador, eu vou falar de história porque é a minha área, tá? Sim. E aí a prova dele só está medindo competência básica e intermediária, não tem nenhuma questão de desafio. Ou então o inverso, quando são só desafios, né? Aquela mentalidade da pegadinha que infelizmente até hoje existe. Como equacionar essa avaliação? Porque quando a coordenadora fala, o professor fica meio furioso dele ter que mexer na prova novamente. Eu já fiz isso e foi desagradável com o colega, mas ele depois entendeu que é preciso equacionar, gerar uma equilibração dos itens. Nem estou falando de questões, mas de itens. Como que essa reação do professor, como que a gente faz? Eu acredito muito no processo de formação, nisso ao longo do processo. Eu não posso chegar, né, vamos pensar que nós estamos falando de uma prova formal, por exemplo, né? Eu não posso deixar chegar lá na hora da prova, a prova é amanhã, eu chego pro professor hoje e falo, professor, olha aqui, ó, você não está identificando, você não está avaliando habilidades mais complexas, elas estão muito básicas, tarará, tarará, muda a prova. Aí realmente não é um processo que foi um processo formativo também para o professor. Eu acredito que isso tem que ser ao longo do processo, ter uma construção para se pensar em avaliação, se pensar em itens de avaliação e se pensar o currículo. Porque o que eu estou avaliando tem que ser aquilo que eu estou trabalhando. O que eu estou trabalhando em sala tem que estar revelando o meu currículo. Então, se eu tenho habilidades também mais complexas, a minha prova tem que evidenciar também essas habilidades mais complexas. Mas para isso a gente tem que pensar nesse todo, antes de pensar no final. Porque não adianta, por exemplo, eu ter uma aula com habilidades mais básicas, é o que você falou. E chega lá na hora da prova e fala assim, não, agora eu vou fazer uma prova assim, maravilhosa, mas o menino nem mexe, porque é coisa que ele nunca viu na vida dele. Né? Por quê? Porque o professor trabalhou situações mais básicas em sala de aula. Então, assim, a prova tem que ser reflexo daquilo que o professor está trabalhando em sala de aula. E a coordenação, a equipe técnica está ali para ir ajudando ao longo do processo nesse equilíbrio. Sim. Dani, eu quero também agradecer aqui tá presente o Fernando. Fernando, ele está trazendo para o Brasil, diretamente da China e também da Hungria, um material novo que eu tive a oportunidade de conhecer hoje à tarde. Sabe? É um repositório de conteúdo que é um negócio assim maravilhoso, nunca vi nada igual. A Secretaria de Educação de Minas está utilizando para as aulas remotas, foi uma solução maravilhosa que eles criaram, e hoje eu tive a oportunidade de conhecer, sabe? Que é o quê? O professor não pode ficar só no PowerPoint, né? A aula não pode ser só o PowerPoint. A aula tem que ter uma capacidade envolvente. E aí eu fico pensando, para avaliação diagnóstica, a aula deve ter também vários instrumentos, né, para poder medir qual é a inteligência predominante naquele estudante. Eu estou muito preocupado com isso, porque às vezes o instrumento utilizado pode excluir pessoas que são extremamente inteligentes. Com certeza, Paulo. Eu estava falando isso outro dia também, assim, o fato de termos um aparato tecnológico não garante metodologias diferenciadas, não garante aprendizagem, né? Pensando aí no PowerPoint, antigamente a gente tinha o retroprojetor, não é? Sim. Hoje a gente transformou o retroprojetor no PowerPoint, no Data Show, né? O objetivo é o mesmo, são aulas expositivas e a verborréia. A gente só mudou o aparato tecnológico, né? Mas o objetivo é o mesmo. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que a formação tem que ser em pessoas, para muito além da formação tecnológica. É óbvio que a formação, né, tecnológica, a tecnologia hoje ela vem como um suporte para a escola, um suporte para os professores, mas a formação realmente tem que ser em pessoas, né, em processos e em pessoas.
Então, é uma questão também que eu me preocupo muito, né? Precisamos repensar, sim, essas questões metodológicas. Eu fiquei vendo essa solução hoje, chama Neopart, né? Eu fiquei Quero pensando conhecer nessa também, hein? Se você quiser, a gente marca um momento. Mas, assim, Vamos quero marcar. agradecer também a Alzira, que é secretária de Educação lá em Tabuleiro Grande, no Maranhão, está conosco. Viu, Que Alzira? O legal. trabalho dela, o município dela conquistou o selo Unicef lá, pelo trabalho de eficiência que ela faz na educação. E ela é uma lutadora numa realidade difícil. Ela conseguiu levar o município no índice de avaliação, assim, super diferenciados para a região, né? Que Alzira. bacana. Nós vamos levar os semeadores aí, viu, Alzira? Aguarde. Mas, Dani, qual é a sua alegria de perceber que a avaliação diagnóstica está dando certo? Porque agora o nosso tempo está indo, eu tenho que fechar com essa pergunta e deixar para você se despedir, agradecer, etc. Olha, especificamente para a rede sagrada, é uma alegria a gente ver que o que a gente tem preconizado há anos, que é a importância dessa avaliação diagnóstica inicial, hoje ela vem ser coroada rechaçada, coroada realmente como um movimento assim, importante dentro da educação brasileira. Então, é uma vertente que nós já acreditamos há muito tempo e já fazemos há muito tempo, e que agora vem realmente com essa importância. Então é uma alegria muito grande para a gente saber que nós estamos no caminho certo, né, frente a esse processo. Agradecer muito mais uma vez a você, viu, Paulo, por essa oportunidade. Espero que tenhamos outras. Agradecer a todo mundo que está aí com a gente, né? Já são 9 horas. Agradecer a todo mundo que está aí e seguiu a gente, pessoal da escola, família. Um beijo para todo mundo, uma alegria estar aqui falando sobre um processo que eu gosto tanto, que é a avaliação. Dani, fala uma letra. Eu? Ah, Ah, é. quem tem o nome que começa com a letra A e digitar rápido aí ganhou o livro que a Dani é coautora. Oba! Digita aí. E vamos fazer tipo Uber, gente, para a Dani ficar feliz. De 1 a 5, quantas estrelinhas a Dani vai ganhar nessa live? Dani, Deus te abençoe. Muito obrigado. É muito Obrigada, legal. Paulo. A Muito Melise acabou obrigada. de ganhar o livro. Olha lá. A Andréia Viola E... também. As duas, vou mandar para as duas. São educadoras maravilhosas. Dois Muito livros bem. semeadores. Olha, Rê, parabéns por essa iniciativa. Parabéns, A Andréia Dani. é professora lá da escola também, Paulo, de inglês. Uma É, graça de pessoa, está integrando agora a nossa equipe, mas parece que tem anos que está lá. Filha de um gente, você professor acertou. maravilhoso que eu já tive na minha Foi vida, minha aluna, viola. tá? Foi minha aluna. É? Pois E o é. pai dela Andréia, um beijo para é o você. melhor professor do mundo. O pai dela é um O pai show. dela é de química. Isso mesmo, Muito foi meu legal. professor. É, Viola? Viola foi meu Uau! professor. Que beleza. Ô Dani, gratidão e alegria. Boa noite. Essa live vai ficar gravada, vai para 154 prefeituras e depois vai para gestores também de escolas particulares. Mas o mais importante é que a gente tem que deixar um legado aqui, um legado para a educação mudar nesse momento que ela precisa tanto. E eu agradeço pelo profissional que você é e pela generosidade de sempre. Obrigada, Paulo. Gratidão minha, viu? Um beijo, fica Tá com bom? Deus. Tamo juntos. Tamo Tchauzão. junto. Tchau. Tchau.